Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, hoje trazendo um assunto extremamente aleatório, porque eu tava jogando esse joguinho aqui e me lembrou muito quando eu alugava fitas lá nos anos 90. E muitas vezes que eu alugava a fita era porque sobrava um troco que ficava para mim do troco do pão. E aí eu juntava para alugar videogames, né, jogos para eu poder jogar ou às vezes algum filme ali para eu poder assistir. Então o tópico de hoje era o que você fazia com o troco do pão. Essa era uma das missões que a gente recebia aí dos nossos familiares, que era vai lá comprar o pão e traz o troco de volta. Às vezes a frase mudava e virava vai lá e traz o pão e fica com o troco. Aí você ficava extremamente feliz e gastava ele em alguma coisa. E é isso que eu quero saber. Diga nos comentários o que você fazia com o troco do pão quando ele era pra você. Para começar, a minha primeira opção era comprar bala. Até porque muitas vezes não era uma opção, né? Você chegava lá, pedia o pão, o cara olhava pra tua cara e já metia uma de louco pra cima de você, falando ó, só tenho bala, você quer a bala como troco? Às vezes a gente aceitava porque a gente queria a mesma bala e às vezes a gente comprava. Depois eu descobri que o atendente que me fazia isso, me dava a bala no lugar do troco, ele na verdade estava pegando o troco e botando no bolso e ele dava a bala pra mim e eu não tinha que prestar conta desse troco aí, porque ele falava que vendeu. Ah, era muita tramóia, gente. Mas de qualquer forma, bala era a primeira opção porque era mais fácil e também muitas vezes o troco que sobrava era muito pouco, então só dava para comprar bala, ou pirulito ou algum outro doce. Nossa segunda opção acontecia com uma certa frequência também, afinal a gente tinha a opção de comprar algum tipo de brinquedo que era vendido na padaria. Não sei se vocês lembram, mas nos anos 90 as padarias ou bares onde vendia pão, pois é, sei que é mais jovem, talvez não lembre, mas até bar vendia pão para poder ganhar o troco da molecada. Acontecia. Bem-vindo aos anos 90 para quem não lembra. De qualquer forma, uma das opções era comprar algum tipo de brinquedo que estava lá disponível, de qualidade duvidosa, e que provavelmente ia quebrar em algumas vezes que a gente brincasse, mas às vezes tinha as populares bolinhas de gude e as pipas. Pois é, no meu bairro pelo menos as duas eram muito baratas, né? A pipa era de extrema má qualidade, às vezes a gente estava soltando a pipa, ela estava no ar e ela se quebrava porque o bambu que era utilizado não era muito grosso, então às vezes o vento mais forte já quebrava ela. E as bolinhas de gude eram aquelas com o vidro que não era tão resistente assim e acontecia delas quebrarem. Apesar disso a gente ainda comprava e continuava brincando porque o importante era se divertir. A terceira opção também às vezes acontecia porque o cara era camarada, e às vezes era porque era o que sobrava. Eu estou falando de pegar o troco e jogar no fliperama que estava ali na padaria mesmo. E aí o pão demorava para chegar em casa. Pois é, a gente podia jogar vários jogos lá nos fliperamas e tudo mais. E jogava jogos de luta como Street Fighter, Mortal Kombat, ou jogos de ação como Metal Slug, que era um comedor de ficha, ou outros jogos de navinha que às vezes estavam disponíveis. Eram jogos que a gente encontrava com uma frequência bem grande e hoje em dia não tem tantas máquinas assim. Mas o troco da padaria muitas vezes era destinado para o fliperama. E a quarta opção era aquela que eu falava. Às vezes o troco era um pouco maior e dava para alugar uma fita ou alugar um jogo. Isso acontecia com pouquíssima frequência porque o troco não era tão grande assim. Para quem não lembra, as fitas para aluguel não eram bem assim baratas como a gente lembra. Então não era tão simples assim e barato alugar um jogo de videogame ou uma fita para poder assistir algum filme. De qualquer forma a gente tinha que economizar um pouco para poder. Às vezes a gente tinha que comprar pão umas 5, 6 vezes para na outra semana a gente juntando dinheiro para poder alugar a fita. Então a próxima opção, como vocês devem imaginar, é guardar esse dinheiro para comprar alguma coisa mais cara. Normalmente a gente não conseguia chegar no valor. E quando a gente falava para algum adulto que a gente estava juntando dinheiro para comprar algo, ele acabava ajudando, completando ou até mesmo dando o negócio e a gente ficava com o dinheiro. Mas a gente sempre tentava guardar um dinheiro para comprar uma bola, para comprar uma chuteirinha para jogar na quadra, e normalmente era um quichute, ou um conga, para quem é mais velho ainda. Ou às vezes a gente juntava um dinheiro para poder comprar uma fita de videogame ou algo do tipo, né? Diz aí nos comentários o que você fazia com o troco da padaria, né? Então, lembre aí, puxe pela memória de quando você era jovem e era o responsável por ir buscar o pão na padaria. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!